Eu tive a oportunidade de estar a semana passada com a UGT, hoje tive a oportunidade de estar com o Sindicato dos Inspectores Tributários e Aduaneiros, independentemente de estar aqui a falar em concreto sobre os problemas dos inspectores, e, enfim, há aqui um problema transversal no país que tem de ser resolvido, que é este problema das carreiras que estiveram congeladas, como todos nós sabemos, e agora cada um dos sindicatos, naturalmente, que pede o descongelamento e pede que se conte o tempo, e é normal que assim seja. Isto depois, naturalmente, mexendo num, acaba por acarretar também necessariamente, por questões de justiça, mexer também nos outros. Portanto, aquilo que eu acho é que, perante tantas carreiras e tão díspares que há neste momento na função pública, o país vai ter de olhar para as carreiras todas que existem na função pública e procurar uma uniformização. Ou seja, não é tratar tudo por igual, porque as coisas são diferentes, como é lógico, mas fazer uma revisão global das carreiras da função pública de modo a que haja equidade e haja uma lógica intrínseca. Porque aquilo que aconteceu é que uma carreira foi alterada um ano, passado outros anos foi alterada outra, passado 10 anos foi alterada outra, depois outra não foi alterada, depois estiveram todas descongeladas, depois descongela uma, depois não descongela a outra, uma confusão de todo tamanho. Eu acho que é impossível fazer justiça se não se olhar para as carreiras todas e se fizer uma reforma a sério nas carreiras, de modo a que haja alguma equidade. Há profissionais que são colocados, por exemplo, fora do seu local de residência e têm subsídio para esse efeito. Há profissionais, por exemplo, que não têm. Tudo isto tem de ter uma lógica. Portanto, cada vez que se ouve um sindicato, vem o sindicato reclamar com razão, mas depois há também todas as reclamações dos outros sindicatos. Portanto, é uma confusão ao fim destes anos todos, e aquilo que eu tiro destas reuniões que tenho tido é que é necessário olhar para as carreiras e uniformizar as carreiras. Elas têm de ter lógica, porque quem está nas forças de segurança ganha um determinado vencimento, tem uma determinada carreira, porque é que quem está nas inspeções também tem uma outra carreira, mas que tem uma lógica intrínseca relativamente às forças de segurança, aos professores, enfim, todas as carreiras especiais da função pública, os juízes, os magistrados, isto tudo tem de ter uma lógica. E não tem, ao fim destes anos todos já não tem, com isto não estou a responsabilizar ninguém, enfim, são umas décadas que foram avançando e que hoje estamos neste estado. Não, eu com isto não estou a criticar, neste que eu estou a dizer agora, não estou particularmente a criticar nem este governo, nem nenhum outro governo. Estou a fazer uma análise da situação que encontro, não é? Portanto, sabe o que pedem os professores, sabe o que pedem os enfermeiros, agora sabe o que pedem os inspectores de finanças. Eu estive com o GT e, portanto, o GT cobre em grande medida todas estas situações. Tive a oportunidade de perguntar ao GT se concordava com esta ideia, concorda. Hoje tive a oportunidade, no fim da reunião também, de perguntar a mesma coisa. Não, o PSD, repare, isto não pode ser, não é uma proposta que se faça no Parlamento, isto demora uns anos a ser feito, se for feito com seriedade demora uns anos a ser feito. Agora, se me perguntar se no programa eleitoral do PSD tem de estar lá uma proposta, não é uma proposta da maneira como se faz, que isto tem dobras técnicas brutais, mas a intenção política de o fazer, se me fizesse a pergunta, eu neste momento, por aquilo que tenho ouvido, quase não lhe posso responder outra coisa que não seja, tem de ser. E acho que todos os partidos deveriam escrever isso. Nós temos de olhar para as carreiras e elas têm de ter uma lógica entre elas. Repare, os magistrados têm um subsídio de residência, que agora até está integrado no seu vencimento. Um professor do Porto, é colocado em Bragança, não tem subsídio de residência, por exemplo. Eu penso que o critério que tem presidido ao longo destes anos é, em cada momento, a pressão social e a força dos sindicatos, que uns têm mais, outros têm menos força, e, portanto, depois isto avança com muitas desigualdades relativas, ou, dito de outra forma, com falta de equidade. Portanto, independentemente de eu poder achar justas as reivindicações que aqui ouvi, quando comparadas com outros inspectores, independentemente disso, não é? Eu próprio também tenho de ser justo, e não posso, de cada vez que ouço um sindicato, dizer tem razão, porque normalmente têm, não é? Tem razão, pois está bem, mas depois isto é preciso ver como um todo, não é? Se todos se analisarem as reivindicações dos inspectores, dos enfermeiros e dos professores, por exemplo,
onde perceber que todos têm razão, mas depois tem de ser visto todos em conjunto. Depois, a somar a isto, tem mais dezenas e dezenas de carreiras para as quais tem de olhar. Naturalmente, no fim, a principal reivindicação é mais dinheiro, tudo bem. Mas muitas vezes, antes do mais dinheiro, está uma carreira. Querem ter uma carreira, querem saber como é que vão evoluir. Entraram para uma determinada carreira e como é que evoluem. Não ficam igual durante todo o tempo. Isso realmente todos têm razão. Agora, essa evolução nas diversas carreiras tem de ter cuidado, não é? Porque as coisas não são iguais, têm de ser tratadas de forma diferente, de maneira a que se tornem iguais no fim. Não é? À partida não são, e depois, com a devida equidade, são. Portanto, acima de tudo, do que eu tiro de mais esta reunião com os sindicatos, francamente, é isto. Já reuni com os professores, como sabem, já reuni com os enfermeiros, e é isto que eu acho que é imperioso neste momento para o país. Não estou com isto, como dizer, criticar o governo A ou B. São décadas em que as coisas foram evoluindo assim. Agora, uma vez que estamos a falar de inspectores tributários e do fisco e da autoridade tributária, eu gostaria de dizer que vi numa entrevista ao Primeiro-Ministro dizer que não está minimamente no seu horizonte baixar a carga fiscal. Eu devo saudá-lo por isso, porque está a dizer ao que vem. Para ele, a carga fiscal está bem. Agora, há aqui uma diferença muito grande relativamente ao Partido Social Democrata. O Partido Social Democrata, quando esteve no governo a última vez, nós lembramos que o ministro Vítor Gaspar, então, fez um aumento fiscal e veio dizer que havia um brutal aumento de impostos. Em cima desse brutal aumento de impostos do ministro Vítor Gaspar, já o Partido Socialista fez uma série de aumentos de impostos, de molde a que trouxe a carga fiscal para o recorde dos recordes em Portugal. Nunca os portugueses pagaram tantos impostos como estão a pagar agora. E, portanto, há aqui, efetivamente, uma diferença, e eu aí saúdo, porque é claro isto, aquilo que o secretário-geral do Partido Socialista diz, o PS ganhando as próximas eleições, a carga fiscal não baixa, resta saber se não sobe, mas não baixa. Aquilo que eu digo é que o PSD ganhando as eleições, a carga fiscal não sobe. Agora, todo o esforço faremos para que possamos descer a carga fiscal. Agora, sem demagogia, só podemos baixar a carga fiscal na medida do possível. E, portanto, isso é difícil. Agora, podemos nos comprometer com isto. A carga fiscal não sobe e o esforço tem todo de ser para descer, porque a carga fiscal atingiu um patamar absolutamente brutal em Portugal, e isto vem em função da entrevista, mas em função da reunião que acabei de ter, justamente com os inspectores, que depois vão ao contribuinte obrigá-lo a pagar os impostos que depois, em sede política, foram definidos e que, portanto, levaram a carga fiscal para este patamar como nunca houve na história de Portugal. Não é? Como eu costumo dizer, desde Dom Afonso Henriques, podemos ir lá ao início da nacionalidade, nunca houve uma carga fiscal tão pesada e, portanto, isto é altamente castrador do próprio desenvolvimento económico. Eu sei que depois temos uma despesa pública muito rígida e, portanto, é preciso ir aliviando essa despesa pública muito rígida para poder baixar a carga fiscal. E, portanto, sem demagogia, eu não posso dizer, se ganharmos as eleições, começamos no dia seguinte a baixar a carga fiscal. Mas logo que possível, essa tem de ser uma preocupação. Cerca de 100 personalidades do norte do país assinaram um memorando este fim de semana a pedir um novo referendo para a regionalização. Gostava de saber qual a sua opinião, qual será o melhor timing para avançar, caso seja essa a vontade, para avançar com o referendo. Vamos lá ver. Acho que, para ser sincero, neste momento não faz grande sentido. Eu vou-lhe explicar porque é que não faz grande sentido. Pois se nós assinamos com o Governo, faz agora um ano, vai fazer este mês de abril um ano, assinamos um acordo que tem em vista a descentralização, com dois pilares. Um, do Estado para as câmaras municipais, que é aquilo que está a ser executado, mal, mas está a ser executado. E um outro, que é do Estado para o setor subnacional, coisa que nunca houve em Portugal. Pela primeira vez há uma estratégia para a descentralização e que em 31 de julho, até 31 de julho deste ano, uma comissão nomeada pelo Presidente da Assembleia da República, em consenso com as outras forças partidárias, tirando o Partido Comunista que ficou de fora, todos os outros estão dentro, não é? Em que estão justamente a estudar a melhor forma de fazer a descentralização em Portugal. Eu acho que o que nós temos é de esperar até 31 de julho e ver que documento e que ideias produz
essa comissão, que é uma comissão altamente cotada, por pessoas altamente cotadas, que estão, inclusive, encomendaram estudos, estão a ver como é que é feito noutros países, como é que se pode adaptar à realidade portuguesa. Portanto, temos é que, em minha opinião, tirar partido desse acordo que o PSD fez com o Governo, que por sua vez passou agora para a Assembleia da República, tem essa comissão para a descentralização, e então em 31 de julho saberemos, julho, agosto, saberemos as propostas técnicas e politicamente adequadas que são feitas, e aí sim, aí há partidos que podem concordar, partidos que podem discordar, partidos que podem concordar com uma parte e não com outra, veremos qual é a solução. E nessa solução cabe tudo, desde o disparate máximo, se me permite dizer, está tudo muito bem, não é preciso descentralizar nada, até ao máximo, que é dizer, não, descentralizar inclusive é com eleição de quem decide, portanto com o que se chama a regionalização. Portanto, eu acho que nunca o país teve esta estratégia de descentralização. Vai surtir efeito ou não? Vamos ver, em 31 de julho é que nós veremos. Agora, está desenhada e politicamente assumida. Queria que comentasse, não sei se teve a oportunidade de consultar os dados que vêm hoje no público, as contas relativas aos passos sociais que estão a nas áreas metropolitanas de Lisboa. Sim. Já sei que considera que é uma medida eleitoralista, não sei se teve a oportunidade de ver estes dados que dizem que a despesa já aumentou mais de 32 milhões de euros desde que foi anunciada. Eu, desde que a medida foi anunciada, disse sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E vou repetir, naturalmente vou mudando as palavras, porque não decorei a história, não é? Mas vou sempre dizendo a mesma coisa. Se há verba, e o Governo é que sabe se há verba, e quando eu digo se há verba, não estou a dizer se há verba para o mês de abril ou para o mês de outubro de 2019, onde temos eleições a 6 de outubro. Se há verba para esta medida ser sustentada no tempo. 1 ano, 2, 3, 10, 12, 15, 20 anos. Sustentada no tempo. Se há verba, e essa é da responsabilidade do Governo, eles é que sabem se há ou não. Eu não me admiro que eles ponham um número e agora já seja mais e depois venha a ser mais. É? Mas isso é questão de... Há verba ou não há? Portanto, as contas, se estão bem feitas, sabe-se. Se estão mal feitas, não se sabe nada. Mas, enfim, se há verba, eu acho que a medida faz sentido, como é lógico. Isso é evidente. Só que os portugueses têm de ser tratados todos por igual. E vamos ser sérios, independentemente de todo este marketing que está montado em torno da medida. Neste momento, há portugueses de primeira para o Governo, há portugueses de segunda e há portugueses de terceira. Os portugueses de primeira são aqueles que habitam a área metropolitana de Lisboa, onde o Governo dá um subsídio para baixar os passos sociais de 26,7 euros por cada habitante. Os portugueses de segunda são os que habitam a área metropolitana do Porto, onde o passo único não foi criado agora. Já existe há mais de 12 anos. O andante, quem é do Porto sabe, o andante existe há mais de 12 anos. Ainda estava eu a começar na Câmara do Porto quando foi criado o andante. Passo único no Porto. E esses são os cidadãos de segunda, porque o andante é subsidiado apenas em 8,4 euros por habitante. Portanto, menos de 1/3 daquilo que é dado aos portugueses de primeira. E depois há os portugueses de terceira, que são todos aqueles que não estão nem em Lisboa nem no Porto e que recebem uma média inferior a 2 euros por habitante. São os que vivem no país todo. Portanto, aquilo que eu digo é que se há dinheiro, a medida é boa. Isso não vamos saber se há dinheiro tão cedo. Só lá muito mais para a frente é que poderão aparecer buracos ou não. Vamos acreditar que desta vez fizeram bem as contas. Assim, têm que corrigir. Têm que tratar o Porto como Lisboa e o resto do país como Porto e como Lisboa. Mais ainda, já agora, um pequeno pormenor, é que não me parece que faça grande sentido isentar de pagamento os jovens, os miúdos, até aos 12 anos, porque os miúdos até aos 12 anos dificilmente andam sozinhos no metro, ou numa caminhonete, ou na carris, ou seja, ou no comboio, ou seja, onde for. Eu não costumo ver muitos miúdos de 8, 9 ou 10 anos a andar. Bom, então se querem fazer essa medida, parece-me que o mais sensato é que a isenção fosse para o ensino obrigatório, até o 12º ano. Quem anda no ensino obrigatório tem a isenção do passe, ainda por cima nesse caso concreto, na maior parte dos casos até seria o passe mais barato, digamos assim, que vivem no próprio concelho. Mas isto agora
é estar a raciocinar já dentro da lógica do governo, não é? Estou dentro da lógica do governo. Já agora, a medida dos 12 anos, na prática, não serve para nada, mas se fosse para os 18 anos, 18, enfim, 17, 18, 19, já serviria e corresponderia ao ensino obrigatório. Mas isto é raciocinar dentro da medida do governo. Raciocinar de fora da medida do governo é uma reclamação que me parece mais do que justa. Até porque, repare-se neste pormenor, alguém que, para se deslocar de casa para o trabalho, não tenha transporte público e, portanto, nem numa SIM pode usufruir do desconto e tem de ir de carro, de cada vez que mete gasóleo ou mete gasolina, está a pagar a taxa de carbono, que está a subsidiar a redução dos passos dos locais fora da sua área de residência. Até é uma ironia. Ele não só não tem, como tem de subsidiar com o seu transporte aqueles que têm. Portanto, a medida, do ponto de vista da justiça territorial e até social, mas particularmente territorial, tem de ser ajustada para que não haja portugueses de primeira, de segunda e de terceira. E para que os portugueses sejam todos iguais, isto na medida em que tecnicamente for possível. Porque eu sei que nas áreas metropolitanas é mais simples, mas tem de se conseguir também isto. E repito, eu sou particularmente sensível a esta questão. Todos sabem que eu fui 8 anos Presidente da Junta Metropolitana do Porto não custa-me ver a área metropolitana do Porto a receber 8 euros por habitante e a outra área metropolitana a receber 26. Confesso que me custa. Se calhar não me devia custar nas funções que estão hoje, em que hoje estou, mas naquilo que vem de lá de trás, acho que os portugueses deviam ser todos tratados por igual. Aquilo que é a opinião do responsável pelo próprio setor do ambiente no Conselho Estratégico Nacional é que, obviamente, há aí uma incoerência da parte do Governo naquilo que é todo o seu discurso, inclusive sobre os passos, as coisas intercruzam-se, como sabe, do ponto de vista ambiental, para lá de isto implicar essa pesada indemnização de 200 milhões à EDP. Olha, os 200 milhões já davam para alargar com mais facilidade às CIMs os espaços sociais e tratar os portugueses todos por igual, particularmente aqueles coitados que vivem no interior e são normalmente mais esquecidos. Portanto, é esta a nossa posição, que aliás o engenheiro Salvador Malheiro já teve oportunidade de publicamente expressar.